Olá, amigos, saudações. Olha, o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui. Até dispensei aquela introdução engraçadinha que eu sempre faço ali para quebrar o gelo inicial, né? Mas é uma questão aqui que eu acho relevante com vocês, tá? Eu recebo muitas mensagens de vocês aqui em privado, pessoas me contando, né, o seu trilhar, né, nesse caminho do esoterismo, da espiritualidade, né, coisa assim. Muitas pessoas se queixam de não estarem conseguindo os resultados, né, que achavam que estariam conseguindo essas alturas, né? E em todos os casos eu identifiquei a mesma situação, né? A falta de disciplina. A falta de disciplina que eu percebo ali é uma coisa assim que salta aos olhos, né? Desse jeito você realmente não vai longe. Eu estou aqui à disposição para ajudar todos vocês que estiverem realmente interessados a elevar-se um pouco mais. Não que eu esteja elevadíssimo, né? Mas eu sou apenas um companheiro que já passou por alguns caminhos que vocês ainda não passaram e nada impede de que venha a passar. Então eu me coloco à disposição para isso, né? Mas aqui a palavra-chave aqui, ela vai ser a disciplina. A disciplina que muitos de vocês não têm. Agora, no que é que consiste essa disciplina, afinal de contas? Tá? Olha, começa pelo fato de que tem que existir um desejo autêntico e verdadeiro de aprimoramento. E esse aprimoramento não vai acontecer se você não tiver aumentado o seu cabedal de conhecimentos. Você precisa expandir os seus horizontes. Você faz isso com a leitura. Vocês não têm o hábito de ler. Eu estou dizendo para vocês aqui faz tempo, vocês não têm o hábito de ler. Não tem cosmovisão. Muitos de vocês não têm cosmovisão. Vocês talvez leiam uma coisa e não conseguem interpretar o que vocês estão lendo, ou então interpretam aquilo literalmente. Isso é muito, muito ruim. Tá? Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é que se você não desenvolver o hábito da leitura, você não vai expandir os seus horizontes mentais. E se você não expande os seus horizontes mentais, você não vai conseguir expandir os seus horizontes espirituais também, porque uma coisa está atrelada à outra. Você precisa entender isso. Então, obrigue-se a ler. Inicialmente, não precisa nem ler a respeito de esoterismo, porque ali vai tratar de coisas que você ainda não conhece, né? Então não é o caso de você ficar talvez se dedicando integralmente a leituras sobre esoterismo. Mas leituras de qualquer coisa. Eu vou recomendar literatura para você. Literatura, seja ela brasileira, seja ela internacional, não importa. Importa que você leia. Porque ali eu já disse para vocês, você vai condicionando a sua mente para a abstração. A abstração no caminho esotérico, no caminho da magia, no caminho iniciático, o conceito de abstração mental, ele é imprescindível. A sua mente não consegue fazer certas coisas que ela poderia fazer, porque ela foi condicionada a acreditar que aquilo não é possível. E a partir do momento que ela introjetou a informação de que aquilo ali não é possível porque não é natural, você não vai conseguir realizar aquelas coisas. Então a leitura, ela coloca você em contato com uma realidade lúdica, uma realidade, digamos assim, abstrata, em lato sensu, é exatamente isso, é abstrata. Ensina a sua mente a raciocinar em termos de uma descrição que foi feita. É o exemplo que eu já dei da outra vez, né? Fala ali de um castelo. Aí você está lendo alguma coisa que fala que tem ali um castelo. Mas a leitura não te diz se esse castelo é daqueles tipo castelo medieval, com aquelas torres, com aquele fosso, com ponte levadiça,
Ou se aqueles castelos assim, tipo britânicos, assim, que na verdade parece um casarão gigante, assim, né? Tipo Palácio de Buckingham, né? Tem castelo que é assim, né? Então, que tipo de castelo? A sua mente vai criar para você a ideia de castelo, tá? Assim é com todo o resto. O texto não te fala o que o personagem está usando, o que ele está vestindo, mas só pelo fato de que ele está situado dentro de uma época X, você já imagina que roupa que ele está usando. Essas coisas vão fazendo com que a sua imaginação ela vá criando assim como que raízes mais profundas, de maneira que você passa a ter um senso de abstração que para fins de estudo de magia depois isso é imprescindível. Você precisa ter esse senso de abstração. Isso só vai vir, você só vai conseguir isso através da leitura. Você não tem a ideia de ter um outro caminho para isso. E quando eu estou falando isso, que você tem que expandir a sua cultura, não adianta você ficar assistindo vídeos sobre essas coisas. Como um exemplo que eu já dei anteriormente. Diz para você ler um Dom Quixote, por exemplo. Aí você assiste o filme. Aí você sabe qual é o enredo da coisa. Ah, o Dom Quixote fala sobre tal coisa. Mas você não leu, você assistiu o filme. Isso, para esse fim aqui, ao qual eu estou me referindo, ele não adianta. Por quê? Por que não adianta? Porque ali você tem a visão de uma outra pessoa, é a visão do diretor. Ele criou aquilo, né? Você está vendo as cenas lá que foram criadas pela mente de alguém. O diretor acha que a cena deve ser assim, assim, assado. Então você não teve o trabalho de imaginar nada. Alguém imaginou para você e isso não serve. Você lê, ele dá a visão geral da coisa, mas não dá os detalhes ficam por sua conta. É disso que eu estou falando. Você precisa ler. Se você não ler, você não vai conseguir o objetivo que você quer. Não nesse ponto aqui do esoterismo, da magia. Aqui você não vai longe. Se você não tem esse hábito, né? Você ser um leitor, quanto mais, é conditio sine qua non. Sem isso você não vai longe. Eu sempre falo assim, ó, eu sou um leitor convulsivo. Aí tem sempre alguém para me corrigir, né? Não é convulsivo, Marco Daniel, é compulsivo. Não, eu sou convulsivo mesmo. Tem que ler assim até começar a ter convulsões. É desse tipo de leitor que eu estou falando. Então você leia, você se aprimore, você não fique perdendo tempo aí. Porque senão você vai começar como algumas pessoas, né, que eu conheço, que a gente recomenda essas coisas, né, recomenda leituras para eles. O cara sempre tem uma desculpa para justificar por que ele não fez isso ainda. Sempre vai culpar alguma coisa, sempre vai colocar uma data futura para aquilo, né? Sempre vai fazer isso. Aí você fala para ele ler, ele vai te dizer alguma coisa do tipo, é que agora ele está envolvido em determinada coisa, né? Mas assim que resolver esse problema, ele vai sim se dedicar a uma leitura, sabe assim, voraz, mas não agora. Aquela coisa assim, ó, depois eu faço, agora não dá, agora eu estou envolvido com outras coisas, eu não posso fazer isso agora. Ele não vai fazer isso nunca. Porque tempo é uma coisa que você arranja quando você quer. Aqui, ó, você não arranja tempo para fazer tanta besteira, tanta coisa assim que não tem importância nenhuma. Tempo você arranja quando você quer. É só você achar o motivo, achar ali o ponto de interesse. Senão você não vai mesmo. Você sempre vai ter uma desculpa, né? Quando você quer ver lá um filme qualquer, você arranja tempo. Por quê? Porque você quer ver aquele filme, você acha interessante, importante e interessante, você quer ver aquele filme. Você abriu espaço na sua agenda, você vai assistir o filme porque você achou que era interessante para você. Agora, já a leitura, não, isso é uma coisa que fica para depois a gente vê isso, né? Mais tarde a gente resolve esse problema. Agora não, agora tem outras coisas para fazer. E nisso você não vai ler nunca. Os anos vão passando, em dado momento você vai achar que
Agora você está velho demais, né, para começar a entrar nessa senda, né, esotérica e mágica, iniciática. Porque você quis que fosse assim. Você quis que fosse desse jeito. E eu estou aqui insistindo nisso faz tempo. As pessoas me chocam. Eu tenho conversas aqui com pessoas que dizem coisas absurdas. Vocês têm que ver as conversas que eu tenho aqui. Aqui eu criei uma escala. A escala da burrice das pessoas. Porque uma coisa é a pessoa ser desinformada, a pessoa ser ingênua, outra coisa é a pessoa ser burra. Aqui, ó, conversando com um sujeito aqui. Ele me perguntou sobre a sede da ordem, né? Lá no Monte Aregantos. Aí ele me perguntou, então, onde é que fica o Monte Aregantos? Eu disse para ele, olha, o Monte Aregantos ele se localizava na Grécia, mas atualmente é na Turquia. Eu falo essas coisas, vocês pensam que eu estou brincando, estou falando sério. Ele falou assim para mim, mas como é que fizeram para levar para lá? Aí num primeiro momento eu achei que ele estava brincando. Aí eu... Sim, né? Levar para lá? Aí ele dizia, sim, porque se era na Grécia, agora na Turquia, como é que fizeram para levar, né? Deve ter dado um trabalho, porque eu só vejo duas alternativas, né? O cara ainda que parecia assim, inteligente, né? Você tem duas alternativas, né? Uma seria pegar um monte que já existe, mas com outro nome, lá na Turquia, rebatizá-lo, né, com o nome de Monte Aregantos, né? Dizer, agora aqui é que é o Monte Aregantos. Ah. Gente, o cara ainda tentou dar uma assim de erudito, né? Fazendo uma comparação com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Tinha, foi como aconteceu lá, né? O Napoleão ia invadir Portugal, o que eles fizeram, né? Transferiram a capital do Império Português para o Brasil. Não é mais lá em Lisboa, agora no Rio de Janeiro. Então, eu vejo assim que podiam ter feito isso com Monte Aregantos. Olha, ele fica lá na Grécia, aí a gente esquece aquele lá, aí a gente pega esse monte aqui, que já existe aqui, né? Com outro nome, e rebatiza ele agora, a partir de agora é esse aqui que é o Monte Aregantos, tá? Então é essa alternativa, ou então ele foi desmontado, pedra por pedra, transportado para outro lugar e remontado ali, né? Tipo um quebra-cabeças, né? Quer dizer, pode ter feito isso, né? Aí eu achando que ele tá brincando, ó, eu dizia assim, você acha mesmo que deve ter sido uma dessas duas coisas? Sim, não tem outra alternativa. Aí eu classifiquei ele na escala que eu criei assim, ó. Ele está assim nessa escala, tá? Explicar para ele que o Monte Aregantos, ele ficava na Grécia. Aí a Grécia se envolveu numa guerra com a Turquia, agora no início do século XX. E perdeu essa guerra. E nas reparações de guerra, ela perdeu territórios, né? A Grécia perdeu território, teve que ceder territórios, né, para a Turquia. E um dos territórios é o território que está o Monte Aregantos, tá? E ali a antiga Bitínia, né? Niceia, a cidade de Niceia era ali, né? Hoje chama-se Izmir, mas Niceia era ali, aquela região ali chamava Ásia Menor, né? Antigamente, me lembra como se fosse hoje, hein? Aquela região ali no Império Romano era a Ásia Menor. Mas aí aquilo pertencia à Grécia, né? Aí perderam a guerra, tiveram que ceder territórios, e aí a área que fica ali, o Monte Aregantos, né? Essa área toda foi anexada pela Turquia. Então é isso que eu falo. O Monte Aregantos ficava na Grécia, mas hoje é na Turquia. E o sujeito só conseguiu pensar que aquilo foi desmontado, né, como se fosse um quebra-cabeça, e remontado lá adiante. Ou então batizaram lá um monte que já existia com aquele nome ali. Agora não é mais lá, agora é aqui o Monte Aregantos. Então é disso que eu estou falando. São pessoas que não desenvolveram nem a imaginação. Então eu não quero que isso aconteça com vocês. Então vocês, por favor, comecem a ler, vocês comecem a se preparar, aqueles que realmente têm uma intenção de seguir num caminho iniciático, num caminho da magia, do esoterismo, né?
e, quiçá, eventualmente, um caminho iniciático também. Sabe, você pode muito bem não ser um iniciado, mas você ser um teórico. Como, por exemplo, Eliphas Levi, que muitos chamam, né, de Eliphas Levi, tá? Mas Eliphas Levi, ele não era um iniciado. Ele nunca foi iniciado em nada. Mas, no entanto, ele é um ícone, né, do esoterismo e leitura obrigatória nas ordens. Tá? Por quê? Não porque tudo que ele escreveu ali está absolutamente certo, que foi muito... Olha, nós fizemos muitas reparações nos trabalhos dele. Mas ele deu as bases, ele é uma pessoa que se mostrou muito, muito perspicaz, no sentido de que ele, sem conhecimento técnico, digamos assim, ele, se não acertou no alvo, ele chegou muito perto. Né? No estudo empírico das coisas, na pesquisa, na leitura, na busca da informação. E ele chegou muito perto das coisas, sem o conhecimento técnico para isso. E isso é extremamente louvável. Ele chegou ali, ó, como a gente fala aqui no sul, né? Olha, ele não pegou o bicho, mas arrancou pena do bicho, assim, mas não chegou a pegar o bicho, né? Ele chegou pertinho ali. E ele não era um iniciado, e não tinha pretensão de ser. Mas caso você tenha, né, saiba, tudo isso é possível. Mas você tem que dar uma ajuda para você mesmo. Você tem que, então, nesse caso aqui, me ajudar a ajudar você. E eu não tenho como te ajudar se você não se ajuda. Não há essa mágica de você atingir esses objetivos assim, sem esforço. Apenas pelo seu desejo, apenas pela vontade que eu tenho, né, de conhecer essas coisas, né? Não, meu querido, isso aí você conquista, isso não é dado para você, isso é conquistado. Se você quiser conquistar, eu estou aqui à disposição. Eu vou ajudar no que for preciso. Ajudar aqueles que realmente estão em busca do conhecimento e não daqueles que estão em busca da satisfação de uma curiosidade mórbida, que é o que eu tenho visto muito por aqui. A pessoa, ela não tem uma curiosidade real sobre a coisa em si. Ela tem uma curiosidade sobre aquele ponto específico ali, sabe? Olha, não quero conhecer a natureza dos desencarnados e coisas assim. Eu quero ver eu quero ver como é que é. Como é que é um quiumba? Eu não estou interessado em saber como é que se tornou um quiumba. Vamos ver que esse quiumba aí, ele foi um ser humano uma vez. Que é meio raro isso, mas vamos dizer que esse aqui, ele foi um humano uma vez. Como foi que ele chegou àquele ponto ali? Tá? Como é que ele se tornou um quiumba? Não, a pessoa não está interessada nisso, ela quer ver sabe? Que é a satisfação da curiosidade mórbida. Sabe? Eu quero ver a coisa, eu não quero entender a mecânica da coisa. É assim, eu não quero saber como é que essa máquina funciona, eu só quero que ela funcione, que eu quero ver ela trabalhando. Tá? Então, entenda, tudo que você queria fazer em termos de esoterismo, né? Inclusive uma situação que de descambe, né, para uma iniciação, uma coisa assim, essas coisas elas são possíveis, elas não são uma coisa inacessível, mas você tem que se ajudar também. E as pessoas não querem fazer isso. É como alguém já disse uma vez, tá? Tem aquele homem ali. Ele tem um grande interesse assim no espaço, sabe? No espaço mesmo, né? Na verdade, dois homens, né? Eles têm um grande interesse no espaço. Eles olham para cima, eles olham, né, o firmamento, eles olham, né, o céu. E ambos se dedicam, então, a isso. E, no fim das contas, um se tornou astrônomo e o outro se tornou astronauta. Aí, qual é a diferença que nós temos aí? Um ali ficou na parte teórica da coisa e o outro foi às vias de fato. Mas ambos estão envolvidos com
o cosmos, né, com o firmamento, né, com o universo, a cada um a seu modo. E assim é aqui na senda, né, esotéricas e místicas e iniciáticas, né, é tudo assim também. Você pode ser um teórico e você pode vir a ser um iniciado. Uma coisa vai depender de você, as coisas não vão cair do céu. Não vai chegar alguém te oferecendo uma iniciação, que até vai aparecer, mas você sabe que isso aí não é assim, né? E a dica de sempre, onde tiver dinheiro envolvido na história, sai que é falcatrua. Ninguém vende conhecimento, né? Ninguém pode te vender uma iniciação. Se aparecer alguém com uma proposta dessas, assim, né? Olha, você pode ser meu discípulo, mas isso vai te custar tanto por mês. Nem deixa a história continuar ali, encerra ali, que isso aí é falcatrua, tá? Mas esse é assunto para outro ponto, tá? Então, só queria dizer isso para vocês, tá? Eu me coloco à disposição, porque eu sei que entre vocês tem aqueles que são buscadores sinceros. Enquanto que uma boa parte, infelizmente, não é. Mas, para esses que são, tá? Eu ajudo vocês no que me for possível, que inclusive é um dos preceitos da ordem. A ordem estabelece, né, qual é o dever do iniciado. O iniciado deve fazer o quê? Ele deve guiar os peregrinos, ele deve despertar os adormecidos e deve libertar os prisioneiros. Ah, então, em qualquer dessas situações aí hipotéticas, né, e que você esteja, nós vamos te ajudar, se você quiser ser ajudado. Agora também faça alguma coisa pelo nosso favor, tá? Você também se mexa, você faça alguma coisa. Você não pode esperar que venha tudo de bandeja para você, assim, sabe? É só seguir essa instrução aqui. Mostre o seu interesse. Mostre que você está no caminho, né? Evolua. E eu vou te ajudar, se você quiser ser ajudado. Ah, por enquanto era isso que eu tinha para dizer para vocês. Podem contar comigo, tá? Aqueles que realmente estão levando a sério isso aqui. Grande abraço para vocês e a qualquer momento eu estou de volta.